E aí, galerinha, como vocês sabem, eu sou o professor Muralha, professor de física, né? E hoje eu trago para vocês o conteúdo da segunda lei da termodinâmica, né? A gente, na aula passada, falamos sobre a primeira lei da termodinâmica e hoje entraremos na parte da segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então, o que a gente precisa, professor, saber de importante, né? A respeito sobre a segunda lei da termodinâmica. O que a gente precisa entender, né, de importante para nossas questões, para nossas provas, sobre a segunda lei da termodinâmica. Termodinâmica. Gente, olha só. Falamos na aula passada, né, que a primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada com a conservação da energia, né? Não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente falou, né, que a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que o calor transferido para, né, o sistema vai ser igual, né, ao trabalho mais a variação da energia interna. Aquela fórmula ali que a gente falou, né, trouxe sobre a primeira lei da termodinâmica, ela dá ali a nossa conservação da energia. Na segunda lei da termodinâmica, só para vocês terem uma noção, né, a gente não tem uma definição assim, eu vou até ser um pouco grosseiro em falar, né? Mas eu não tenho uma definição exata para a segunda lei da termodinâmica, né? Na verdade, toda a segunda lei da termodinâmica ela foi, vamos dizer assim, definida por enunciados, por postulados, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que postulado e enunciado é diferente de definição exata. Como assim, professor? Por quê? Definição exata é aquilo ali foi comprovado, aquilo ali foi declarado que aquilo realmente é a definição de tal grandeza. Pronto, isso é a definição, tá? O postulado e o enunciado geralmente são ideias, né, propostas por cientistas sobre aquele determinado assunto e que ao longo do tempo a gente vai reformulando, vai verificando se aquilo realmente vai acontecer, que aquilo realmente pertence àquela grandeza. Então, acaba que grande parte, né, do que a gente conhece como a física contemporânea para moderna, ela é bastante fomentada por postulados e enunciados, né? Porque ainda está em fase, né, de desenvolvimento, ainda está em fase de declaração final para saber se aquilo ali é a definição, né, e a única definição sobre aquela grandeza, né? Então a gente acaba ficando com situações, né, que a gente pode ter vários enunciados diferentes que acabam se contemplando, né, se complementando para definir aquilo ali que a gente está estudando. Então, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, ela justamente vai nos trazer dois enunciados importantes. Tem mais? Tem, professor. Mas os dois mais importantes, os dois mais cobrados e os dois que caem nas provas, né? E é o que a gente vai verificar hoje. Então, o primeiro enunciado é o enunciado de Clausius. Olha só. Enunciado de Clausius, né? Olha só, gente, como isso aqui é importante. Clausius, ele disse o seguinte: o calor, né? A gente aprendeu que o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vocês concordam comigo? Foi o que a gente aprendeu sobre calor. Só que Clausius diz o seguinte: não
né, conseguimos, tá, transmitir calor de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, né, de forma espontânea. Porém, se existir algum fator externo que auxilie, que ajude, que trabalhe, né, para que esse calor que está na fonte fria, na temperatura mais baixa, consiga chegar na temperatura mais alta, né, a gente vai ter um certo gasto, né, de energia, ou seja, pode existir essa transferência de calor de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, né? Porém, isso só aconteceria devido a um fator externo, a um agente externo que está realizando o trabalho sobre aquele sistema. Eu não sei se você conseguiu captar e entender muito bem o que eu acabei de falar. Mas vamos para as situações práticas que ficam bem interessantes e a gente consegue entender tudo que eu falei aqui. Tá? Eu vou colocar a definição exata aqui já já, né, desse enunciado, mas eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. Eu tô com febre, tá? Eu estou com febre. Eu estou com 39 graus Celsius. Aí chega outra pessoa e toca em mim. Pá. No momento que ela tocou, ela disse: "Caraca, como você tá quente", né? Como é que ela sentiu que eu estava quente? Porque o calor foi transferido do meu corpo, que estava com a maior temperatura, para o corpo daquela pessoa que estava com a menor temperatura. Então, o fluxo de calor, naturalmente, espontaneamente, ele sempre vai acontecer do corpo que está com a temperatura mais alta para o corpo que está com a temperatura mais baixa. Show de bola. Então, normalmente isso iria acontecer. Agora, pensa comigo. Tu tem uma coisa na tua casa, nossa, que é a melhor coisa que já inventaram na vida, é o chamado geladeira. Tu já percebeu que tu tem geladeira em casa? É a coisa mais importante, teoricamente, que você teria na sua casa. Tu pega uma panela, um prato de comida, né? Ou qualquer outra coisa que você comprar, coloca na geladeira. O que a geladeira faz? Para pensar agora. A geladeira, ela vai transferir calor daquela região que está mais fria para aquele objeto que você colocou dentro da geladeira que está mais quente, né? Então, pare e pense nesse processo contrário ao que geralmente acontece. Né? Geralmente acontece do corpo mais quente transferir calor para o corpo mais frio. Mas na geladeira é o contrário. O corpo frio tem que fazer o outro corpo diminuir a temperatura. Então, para que isso aconteça, ele vai transferir calor para aquele objeto. Então, automaticamente, né, essa transferência não aconteceria. Espontaneamente, isso não poderia acontecer. Só aconteceu por quê? Porque existe um fator externo, né? Existe um motor, existe um compressor que faz justamente, né, essa transferência acontecer, que auxilia nessa transferência, tá? O ar-condicionado, por exemplo, né? O ar-condicionado, a ideia dele, né, a principal função dele é resfriar o ambiente, que está com a temperatura mais alta, e o ar-condicionado vai gerar, né, aquele ar mais frio, fazendo com que exista troca de calor. Você percebeu que geladeira, ar-condicionado, freezer, congelador, tudo isso tende a gastar uma certa quantidade maior de energia, né? Por que isso acontece? Porque quem está fazendo esse processo
né? É um agente externo, é um motor, é um compressor, né? É alguma coisa que está transformando energia elétrica, né, em trabalho. E esse trabalho está fazendo com que esse calor, ele que não é de forma espontânea, né, que ele vai sair da menor temperatura, do corpo de menor temperatura, está indo para o corpo de maior temperatura. Né? Então, o enunciado de Clausius, ele fala justamente isso. Ele diz, ó, não acontece espontaneamente. E para acontecer, eu tenho que ter algum agente externo realizando o trabalho, né, sobre aquele processo. Então, o enunciado de Clausius diz o seguinte, ó, vamos colocar aqui bonitinho. Ó, o calor não flui espontaneamente, tá? O calor não flui espontaneamente do corpo de menor temperatura, menor temperatura para um corpo de maior temperatura. De maior temperatura, né? A não ser que um agente externo, né, auxilie no processo, né? No processo. Como eu falei para vocês, é justamente isso que acontece aonde? Acontece na geladeira, acontece no refrigerador, acontece no ar-condicionado. Né? Eu vou botar o nome aqui mais comum de cair em prova, chamado de refrigerador. Né? Já refrigerador é tudo aquilo que consegue refrigerar. Né? Então, é melhor a gente analisar na forma de refrigerador. Certo? Então, esse é o enunciado de Clausius. Né? Clausius, ele diz justamente da questão espontânea da transferência de calor. Tá? Isso é a primeira situação que cabe a análise da segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Professor, o segundo enunciado, né, chamaremos de enunciado. Olha só, enunciado de Kelvin. De acordo com o Dicionário Online de Português. Planck. Significado de enunciado. Substantivo Olha só. masculino, exposição simplificada. Meu Deus do céu, meu filho. Demonstra uma Agora o proposição. Google. Atrapalhe não, minha filha. Vamos lá, vamos voltar. Aí erros acontecem, gente. Ah, meu Deus do céu. Ó. Então, o enunciado de Kelvin Planck, né? O que que ele vai falar? Ele diz o seguinte: ele complementa, né, o enunciado de Clausius no sentido de, vamos lá. Imagina, gente, que a gente tem uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? É uma máquina que transforma, né, energia elétrica em energia térmica, né? Energia térmica. Ou, né, pode ser vice-versa. Né? Ou eu posso também transformar, por exemplo, a energia, né, um trabalho
qualquer que não seja energia elétrica em energia, né, térmica, porque quando eu falo que eu transformo energia elétrica em energia térmica, eu tenho que lembrar que isso aí é uma coisa chamada de efeito Joule, né? Então, vamos deixar essa parte de efeito Joule para depois. Pensa que a máquina térmica, ela pega o trabalho e transforma em energia térmica, ou ela pega a energia térmica e transforma em trabalho, né? Em alguma outra forma de energia, tá? Só que vamos reforçar a ideia da situação prática. Eu pego o meu ar-condicionado, tá? O meu ar-condicionado, ele tem lá na caixa uma especificação dizendo que ele tem 9.000 BTUs. 9.000 BTUs. Pronto. Só que até então, né? Eu vou ligar esse ar-condicionado e ele vai começar a funcionar. Ele vai começar a refrigerar o ambiente que eu estou. A minha pergunta para você é a seguinte: esse ar-condicionado, ele vai funcionar com os 9.000 BTUs? Vocês acham que a potência desse ar-condicionado, ele vai funcionar na sua totalidade, né? Será que ele vai funcionar? Aí você diz, professor, ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque a gente não tem uma conservação de energia. A gente tem perdas de energia ao longo do processo que esse ar-condicionado ele está funcionando, né? Então, nesse momento, o enunciado de Kelvin Planck ele é muito importante porque, na medida que o enunciado de Clausius fala sobre um agente externo, um trabalho sendo realizado, né, para que a máquina ela consiga pegar o calor frio e jogar para a parte quente, né? O enunciado de Kelvin Planck ele diz que esse trabalho que está sendo realizado ele não tem a sua potência máxima, porque justamente está perdendo energia, né? Está tendo alguma forma de perda de energia. Então, o enunciado de Kelvin Planck ele fala justamente da questão do rendimento, né? Ele diz justamente isso: é impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos termodinâmicos, a gente vai ver sobre transformações cíclicas lá na frente, tá? Consiga ter o rendimento de 100%, ou seja, consiga ter uma eficiência de 100%, consiga trabalhar, consiga ter, né, a sua transformação de energia aí em 100%. A gente não tem, porque a máquina térmica, né, sem ser a ideal, tá, gente? A máquina térmica que a gente utiliza aqui no nosso cotidiano, ela não consegue funcionar com 100%, porque sempre tem alguma perda de energia, né? Tem alguma perda de energia. Então, a gente vai colocar o seguinte aqui no enunciado de Kelvin Planck. Olha só. É impossível construir uma máquina térmica que operando em ciclos termodinâmicos tenha uma eficiência, né? Vou até abreviar aqui e colocar
rendimento ó, de 100%, tá? De 100%. Ok? Então, o que é importante, professor? É a gente entender esses dois enunciados. É tentar traduzir a linguagem do que a segunda lei da termodinâmica ela quer trazer para a gente. Tá certo? Então, enunciado de Clausius fala sobre o fluxo de calor, né, o sentido correto, e se acontecer de trocar o sentido, não vai acontecer espontaneamente, eu tenho que ter um agente externo fazendo isso, né? E o enunciado de Kelvin Planck fala que a máquina ela vai ter perda de energia, então ela não vai ter uma eficiência de 100%, né? Ela não vai conseguir funcionar com a eficiência de 100%, ela sempre vai ter perdas de energia, tá? Pode ser qualquer tipo de energia que exista na situação, mas vai ter perda de energia. Ela não vai conseguir funcionar com 100% da sua capacidade, da sua potência, tá certo? Isso é o que é mais importante, tá certo? Professor, então, a máquina térmica, que é praticamente o que a gente vai ver agora, olha só, a nossa querida máquina térmica, máquina térmica, é justamente o que eu estava falando para vocês, né? Vamos dizer que as máquinas térmicas são sistemas termodinâmicos, né? Que trocam calor, né? Que vai trocar calor e trabalho, praticamente, né? Só que tem uma diferençazinha aí, né? Esse calor e esse trabalho que a máquina térmica, né? Ela vai praticamente trocar, ela vai estar aí dependendo de quem? Do meio externo, tá certo? Do meio externo. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar a máquina térmica, vai relacionar a geladeira, né? Vocês já perceberam que a geladeira tem uma grade na parte de trás, né? Uma grade na parte de trás da geladeira. Antigamente, o pessoal fazia umas coisas bem interessantes, que era assim, meu filho vai para a escola. Eu lavei a farda dele agora de manhã e ele precisa estar na escola de 1 hora da tarde, ó. Vou secar mais rápido. Eu vou e coloco lá a camisa atrás da geladeira, porque a geladeira esquenta lá na parte de trás, né? Olha só que interessante, né? Aquilo ali, aquela grade, ela serve justamente para liberar calor, né? Na fonte quente, permitindo o fluxo de calor do ambiente interno da geladeira para o ambiente externo. E quando você tapa aquela grade, você está, né, diminuindo a capacidade do fluxo de calor. Gente, se a gente diminui a capacidade do fluxo de calor, vocês concordam comigo que o motor da geladeira vai entender que vai precisar tentar colocar mais energia ali para conseguir ter um fluxo de calor mais eficiente possível? Então, obviamente, quando você faz aquilo, você está gastando mais energia. E o pessoal achava que não, pega lá. Vou pegar lá, botar a camisa lá para trás, vai funcionar. Não é assim, né, gente? Não é assim, entendeu? A mesma coisa do ar-condicionado, ó. Pensa comigo. Cada potência do ar-condicionado é feita para uma determinada área de regiões. Então, tem aqui uma sala de 9 metros quadrados, tem um ar-condicionado, 9.000 BTUs, vai conseguir chegar bem, né? Conseguir resfriar bem a sala. No momento em que eu pego esse mesmo ar-condicionado e coloco num ambiente maior,
ele vai funcionar, né? Tentar funcionar com a maior potência possível que ele conseguir. Consequentemente, ele vai gastar mais energia. Eu não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, o ar-condicionado, né? Ele gasta mais energia quando a gente liga ele. Por quê? Porque o motor ele vai funcionar ali, né, com mais precisão, desde o momento em que você praticamente, né, ligou ele até que ele atinja a temperatura que você colocou lá no ar-condicionado. Então, sei lá, tu quer, tô com calor. Chega lá, tu liga o ar-condicionado no 16. Caramba, ó, acredite, o ar-condicionado, ele funciona de maneira de conseguir equilibrar a temperatura do local com um pequeno sensor que ele tem de temperatura. Então, no momento em que você coloca no 16, ele vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Ele vai demorar bem mais para gelar, acredite, tá? Vai demorar. Por que ele vai demorar mais? Porque ele vai trabalhar, né, até chegar no 16. Enquanto ele não chegar no 16, ele vai começar a trabalhar. Vai lá, trabalhar, trabalhar. E ele vai estar gastando bem mais energia, né? Bota na temperatura 24, 25, gente, que é a temperatura ambiente. Por quê? Rapidinho o ar-condicionado gela um local quando ele está em 24, 25 graus. Tá? Isso não é nem questão de vivência difícil, é questão de vivência do cotidiano da gente, né? Bota lá 24, 25, o ar-condicionado, chegou no 24, 25, ele desliga. Você sabe por que ele desliga? Justamente porque ele não tem mais o que fazer. Ele não vai ficar gastando energia, mandando ali, gastando trabalho, né? Sem precisão, então ele desliga. Aí quando ele percebe, né? Ele, que eu tô dizendo, é o sensor. O sensor do ar-condicionado percebe que a temperatura aumentou, aí ele liga novamente e vai funcionar. É nessas ligações, né, que acontece que justamente o ar-condicionado ele vai gastar mais energia, tá? Então, a máquina térmica é justamente isso, né? É um sistema termodinâmico que troca calor e trabalho com o meio externo, né? Com o meio externo. Só que essa operação, a gente fala que é uma operação em ciclo. Ela começa, termina, começa de novo, termina, começa de novo, termina e não para, né? Então, vamos colocar a seguinte definição aqui para a máquina térmica, ó. São sistemas termodinâmicos, olha só, termodinâmicos, são sistemas termodinâmicos, tá? Que trocam calor e trabalho com o meio externo, operando, obviamente, né? Operando em ciclos termodinâmicos. A gente pode falar também que é um ciclo termodinâmico, né? Gente, vamos fazer uma breve análise aqui a respeito da máquina térmica. Eu vou desenhar aqui uma bolinha. E essa bolinha aqui é a minha máquina térmica. Máquina térmica. Tá? Olha só. Uma máquina térmica, tá? Uma máquina térmica normal, tá? Uma máquina térmica normal. Normal que eu digo é a que a gente geralmente utiliza, tá? O que acontece com ela? Vamos lá. Imagina que a gente vai injetar calor nessa máquina térmica. E esse calor
é um calor que tem uma fonte quente, que a temperatura é mais alta, tá certo? Ó, vou botar aqui fonte quente. É um calor da fonte quente, tá? Esse calor que eu estou injetando na máquina, ele vai ser transformado em trabalho, olha só, em trabalho. E, como a gente sabe, pelo que o enunciado de Kelvin Planck disse, né? Não temos uma eficiência de 100%. O que seria a eficiência de 100%? Transferir todo o calor da fonte quente em trabalho. Isso não acontece. Então, tem uma perda. Essa perda, ela vai acontecer aqui, ó. Isso aqui é um diagrama, tá, gente? Não é só para demonstrar mais ou menos o que aconteceria. Então, a fonte quente que eu estou injetando se transformou em trabalho e teve uma pequena perda na fonte de calor. Na fonte de calor fria, né? Então, perceba que a gente tem três situações importantes aí, ó. Fonte quente, trabalho e fonte fria. Fonte quente, trabalho e fonte fria, né? Então, quando eu penso numa situação analítica, matemática, eu penso no seguinte: todo calor, vou chamar de QQ, todo calor que eu coloquei na fonte quente e na máquina térmica se transformou em trabalho, né? Mas a fonte o quê? Fria. Professor. Agora eu estou conseguindo compreender a situação aí que você está falando. Olha, calor da fonte quente, na hora que eu coloquei na máquina térmica, né, virou trabalho, mas a fonte fria, né? A fonte temperatura fria, né? Só lembrando que esse T aqui, né, é o nosso trabalho, tá certo? Ó. Trabalho, tá? Trabalho. Até então, todo o calor que eu mandei se transformou em trabalho e na fonte fria, né? Só que vamos lembrar da questão ainda da eficiência, da questão do rendimento, né? Quando a gente estuda sobre rendimento, olha só, rendimento, né? O rendimento é a eficiência, é o quanto que aquilo consegue funcionar de acordo com a sua totalidade. Então, geralmente, a gente calcula o rendimento dessa forma, ó, rendimento é N igual, ó, a potência útil sobre a potência total. Não é assim que a gente calcula, ó, o nosso rendimento? Rendimento é potência útil sobre potência total. Só que vamos lembrar que a gente pode trocar essa potência aí com energia, né? Ou seja, o rendimento seria a energia útil dividido pela energia total. Energia útil sobre a energia total, né? Ó, energia útil sobre a energia total. Essa seria a fórmula do rendimento utilizando a energia. Ixi, professor, e posso trocar potência por energia? Gente, pode, por quê? Porque se a gente lembrar lá de calorimetria, a potência é energia sobre tempo, não é? Energia sobre tempo. Então, no momento em que a gente coloca energia sobre tempo e energia sobre tempo, o tempo se cancela, ficando apenas as energias. Por isso, inclusive, que a gente consegue usar a fórmula do rendimento, tanto usando a potência como usando a energia, por causa que o tempo ele acaba sendo cancelado na hora que eu coloco na fórmula
Ah, professor, agora eu me toquei. Agora eu sei de onde está vindo essa fórmula aí, né? Gente, vamos analisar a situação que a gente tem aqui. Quem é a minha energia útil? Vocês acham que a máquina térmica, né? Que eu injetei uma fonte quente. Quem é a minha energia útil? É o trabalho ou é a fonte fria? Obviamente, né, gente, que o que vai ser utilizado na máquina térmica é o meu trabalho, né? O meu trabalho é o meu trabalho. Então, a energia útil é o meu trabalho, né? E, professor, quem é a minha energia total? É a fonte quente, é a que eu coloquei primeiro, porque ela está no seu valor total. Só que o problema foi que a máquina, quando começou a funcionar, parte desse funcionamento virou trabalho, parte desse funcionamento virou a fonte fria. Por isso, né? Por isso que a gente divide aí o valor dessa fonte quente. Ah, professor, agora que eu estou entendendo essas paradas aí, ó. Olha, olha, gente, que coisa mais linda, olha. Então, eita, deixa eu botar outra cor aqui para ficar mais bonito, né? O trabalho, ó, o trabalho vai ser igual, ó, vai ser igual a energia útil, que é o trabalho, dividido pela energia total, que é a fonte quente. QQ, né? QQ. Ah, agora tá legal o negócio. Sabe o que tá legal? Porque como é que a gente descobre esse trabalho, hein? Como é que a gente descobre esse trabalho? Muito simples. Se a gente pegar a fórmula que a gente chegou no início, para achar o trabalho, a gente pega esse calor da fonte fria e joga para cá, ó, né? Joga para cá. Ah, professor, verdade, né? Eu posso fazer isso, não posso? Posso, gente, eu posso fazer isso. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual. Peguei a fonte fria, joguei para cá. Fonte quente menos fonte fria. Ah, professor, que legal, ó. Olha, então quer dizer que o trabalho ele pode ser calculado pela diferença da fonte quente pela fonte fria. Ah, então quer dizer que se eu coloco na fórmula do rendimento, no lugar do trabalho, olha que fórmula eu vou ficar, ó. Olha, fonte quente menos a fonte fria sobre a fonte quente. Vixe, professor. Matematicamente falando, né, gente? Eu posso aí fazer umas alteraçõezinhas bem interessantes, né? Por exemplo, matematicamente falando, o rendimento ia ser, eu posso separar essas grandezas em função, né, da razão entre a fonte quente. Então vai ficar assim, ó, fonte quente menos a fonte quente menos a fonte fria sobre a fonte quente. Ah, professor, olha só, olha que interessante. Fonte quente com fonte quente corta. Fonte quente com fonte quente corta, né? Ou seja, fica um, sobra um, né? Então, o rendimento de uma máquina térmica, né, acaba virando essa fórmula bonita aqui, ó. Olha que fórmula linda, gente. Olha que fórmula linda. O rendimento é 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente, né? Esse é
justamente a fórmula do nosso rendimento. A fórmula do nosso rendimento, que você geralmente encontra nos livros, é essa fórmula aí. E a gente chegou nela bem fácil, né? Só analisar o que acontecia praticamente na máquina térmica. Tá certo? Prof, então peraí. Esse rendimento aqui, quando eu calcular, vai me dar um valor, né? Um valor em decimal, geralmente, né? Em decimal. Então, a gente precisa transformar isso em porcentagem para dar o valor da eficiência, né? Em porcentagem. Então, geralmente, a gente faz o quê? Multiplica o resultado disso daqui por 100%. Tá, ó. E lembrando que o resultado desse rendimento, tá certo? Ó, o resultado do rendimento, ele tem que ser diferente de 1, né? E menor que 1, né? Ele não pode ser 1, porque rendimento 1 é 100%, né? Ou maior, inclusive ele não pode ser nem maior, né? Ele não pode ser nem maior, ele tem que ser sempre menor que 1 e diferente de 1, tá certo? Beleza, gente, vocês estão entendendo, né? Vocês estão aí empolgados com a situação, né? Mas é interessante, né? Que a gente parar para pensar, a segunda lei da termodinâmica, ela é bastante importante para a gente conseguir entender, né? Sobre o processo aí, né? Das máquinas térmicas, tá? Professor, eu lembro que eu estudei uma coisa, né, chamada ciclo de Carnot, né? Ciclo de Carnot ou máquina de Carnot, né? A gente vai estudar isso? Vamos estudar isso agora, né? Vamos estudar isso agora. Deixa eu pegar aqui meu apagador. Deixa eu apagar essa parte do enunciado, tá certo? Do enunciado de Clausius. Eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou mandar, sabe para onde? Vou deixar salvo com vocês, tá bom? Vou tirar uma fotinha aqui do quadro. Prontinho. Vamos lá. Ó, apagar essa parte aqui. Ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. Gente, olha só. Falamos agora há pouco que a máquina térmica ela não chega em 100% do seu rendimento, né? Porém, a máquina de Carnot ela consegue chegar em 100%. Aí você diz, professor, e como é que diabo essa máquina consegue chegar em 100%, hein? Porque simplesmente a máquina de Carnot é uma máquina teórica. Ela não existe na prática, né? Então, o ciclo de Carnot também chamado, né, de máquina de Carnot, máquina de Carnot, é um dispositivo, vamos botar aqui, ó, é um dispositivo teórico. Ah, professor, agora eu entendi. É um dispositivo teórico, né? É um dispositivo teórico, né? Ou seja, não existe na prática, né? Não existe mais. Até a gente pode dizer o seguinte, que ela é ideal, né? Ela é uma máquina ideal, que é a máquina que não tem perdas de energia, né? Ela sim pode funcionar, né? Com até 100% aí, né, de eficiência. Professor,
Pode passar, né? Gente, é muito incomum aparecer questões que dão rendimentos acima de 100%, mas eu já vi questão, inclusive, que fala que a máquina teria o rendimento de 2, ou seja, 200%. Então, assim, depende da questão, depende de como a questão vai abordar em cima desse assunto. Mas, no geral, tá certo? No geral, a máquina de Carnot, ela consegue chegar a rendimentos muito maiores do que os rendimentos de uma máquina, né, normal, né? Máquina normal, tá certo? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente consegue observar, né, é que a máquina de Carnot, né, ou também o ciclo de Carnot, ele tem dois postulados. Dois postulados. Então, a gente vai estudar justamente os postulados de Carnot, né? O primeiro postulado, olha só, o primeiro postulado, né, diz o seguinte para a gente, né? Ó, nenhuma máquina operando, nenhuma máquina operando entre duas temperaturas. Interessante, né? Esse enunciado ele fala a questão da temperatura, né? Temperatura fixa ainda mais, tá? Uma temperatura fixa. Ou seja, são temperaturas que não podem mudar, elas têm que ser fixas, tá? Não, então, nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixas poderá ser maior que o rendimento da máquina de Carnot, tá? Ou seja, não há nenhuma máquina operando, né, em duas temperaturas fixas, elas podem ter o rendimento maior do que a máquina de Carnot, tá certo? Isso daqui é muito importante, a gente ficar fixado, né, entender a situação, tá? Aí você diz, professor, então qualquer outra máquina ela vai sempre ter o rendimento menor do que o de Carnot? Sim, né, gente? Ela sempre vai ter o rendimento menor do que o rendimento de Carnot, tá certo? Já o segundo postulado vai dizer o seguinte para a gente, ó. Qualquer que seja o fluxo, né? Ou, aliás, qualquer que seja o fluido operante, o rendimento da máquina de Carnot vai ser o mesmo se operar entre duas temperaturas. Ou seja, não importa qual é o fluido que está operando naquela máquina, seja um óleo, alguma outra coisa qualquer, óleos de densidade diferente, não sei. Mas, pelo segundo postulado, ele diz, né, que se as temperaturas são fixas, o rendimento ele sempre vai ser o mesmo, certo? Sempre vai ser o mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, independente do fluido operante, independente do fluido operante, o rendimento
o rendimento da máquina de Carnot será o mesmo se as temperaturas forem fixadas, tá? Ou seja, são as mesmas temperaturas, tá? Pronto. Isso é o que o segundo postulado aí do nosso querido Carnot, ele traz para gente entender todo esse sistema do ciclo de Carnot, tá? Professor, se os dois postulados eles trazem essas informações sobre o ciclo de Carnot, né? Eu lembro que eu aprendi, né, alguma vez, que a gente tinha um gráfico que mostrava o ciclo de Carnot, mostrava o sistema cíclico, né? Mostrava o sistema cíclico. Vamos ver esse gráfico, né? Ó. Gráfico. Vamos ver como é que vai ser esse gráfico aí, ó. Vou pegar aqui. Um gráfico grande para ficar melhor de ver, né? Esse gráfico geralmente ele é da pressão pelo volume, pressão pelo volume, tá certo? E uma coisa interessante nesse gráfico é que ele vai ter duas temperaturas fixas. Ou seja, ele tem que ter duas isotermas, né? Para quem não lembra, isoterma é o nome do gráfico que dá quando a temperatura é constante. Então, ó, a primeira isoterma, vou chamar aqui de T1, e aqui a segunda que eu vou chamar de T2. Professor, como é que eu sei qual é a temperatura maior, qual é a temperatura menor? Simples, gente. Quem estiver mais distante é porque apresenta geralmente uma temperatura o quê? Maior, tá certo? Temperatura maior. E quem está mais perto é aquela que apresenta uma temperatura menor. Ou seja, T2 é maior do que T1. Tá? Temperatura do 2 é maior do que a temperatura de 1. Tá? Então, olha só que coisa linda. Fazendo isso daqui no meu gráfico, olha só, nós teremos um gráfico de um ciclo termodinâmico, né? De um ciclo termodinâmico, tá? De um ciclo termodinâmico. Vamos dar algumas letrinhas para tentar identificar o que está acontecendo em cada situação. Vamos dizer que aqui é um ponto A, ó, aqui B, aqui C e aqui D, tá? Pode ser até contrário. Não, melhor mudar aqui. Peraí. Melhor mudar. Virar uma coisa mais normal. Pronto. Vamos dizer que aqui é A, aí aqui é B, aqui é C, então isso aqui está trocado. Aqui é D, vamos trocar só isso aqui para ficar melhor. Pronto, ó.
está operando em ciclo. Começa no ponto A e volta para o ponto A. Começa no ponto A, volta para o ponto A. Certo? Uma coisa interessante de observar é que a gente sempre vai analisar primeiro no ponto inicial. Então, se tem letras, eu sei que a primeira letra, a letra mais próxima do começo, é a letra que começa aí o meu ciclo, né? Então, começou em A, vem A para B, B para C, C para D e D para A, né? Então, perceba que o sentido do ciclo, ele é um sentido horário, né? Um sentido horário. Isso é interessante, por quê? Quando a gente tem um sentido horário, isso daí quer dizer que o trabalho, ele é um trabalho motor. Ele é um trabalho que o gás, ele está realizando o trabalho, não um trabalho que está sendo realizado sobre o gás. É o gás que está realizando o trabalho. Tem essa diferença. Não sei se vocês lembram na aula de trabalho de um gás, a gente viu isso, né? Então, primeira coisa interessante que a gente faz aqui é justamente analisar o quê? Analisar qual é a situação de cada letrinha dessa. Então, vamos lá, vamos analisar. De A para B, gente. De A para B. De A para B. Né? Primeira situação aqui. De A para B, o que está acontecendo, né? De A para B, a gente tem aqui uma temperatura constante, porque isso aqui é uma isoterma, então em cada ponto desse a temperatura é a mesma. Isoterma, né? Uma isoterma. Nessa isoterma, né? Do ponto A para o ponto B, a temperatura é igual, né? Então, como ela está crescendo no sentido horário, a gente chama de expansão, né? Então, a gente tem aqui uma expansão isotérmica. Olha só que bonito, né? Uma expansão isotérmica, né? Expansão isotérmica. Sabe um detalhe muito importante aqui? É o seguinte, uma coisa muito importante nessa expansão isotérmica é que o nosso amigo trabalho, o nosso amigo trabalho, que eu vou chamar de W, ou de T, a mesma coisa, tá certo, gente? É maior que zero, né? Porque está tendo uma expansão, está tendo um trabalho positivo, um trabalho motor, tá? Vamos analisar de B para C. B para C. Prof, de B para C, eu tenho a diferença de temperatura saindo do maior para o menor. Estou no sentido horário ainda, então eu tenho uma expansão, né? Mas a expansão de quê, professor? Gente, é uma expansão adiabática, né? Para quem não lembra, a adiabática é quando a gente tem a troca de calor, né? Aliás, desculpa, é quando a gente não tem a troca de calor porque a mudança de temperatura foi muito rápida, né? Então, se não há troca de calor, devido a essa diferença de temperatura ser muito rápida, todo o trabalho realizado é transformado em energia, o quê? Interna, né? Então, a gente tem aqui uma expansão adiabática. E eu só sei que é adiabática por quê? Porque o gráfico da adiabática é sempre vamos dizer assim, uma hipérbole entre as isotermas, tá? Então, aqui é uma expansão adiabática. Tá? Expansão adiabática, né?
a gente tem aí o quê? Que o calor é igual a zero. Então, o calor é igual a zero, né? Ou seja, se o calor é igual a zero, gente, o que aconteceu com a temperatura? Vocês concordam comigo que a temperatura diminuiu? E se a temperatura diminuiu, né? Ó, se a temperatura diminuiu, quer dizer que a variação da energia interna também sofreu uma diminuição. A variação da energia interna diminuiu, né? Variação da energia interna diminuiu. Ok? Bom, de C para D, olha só, de C para D, a gente vai ter o que aqui? De C para D, a gente tem uma... Se aqui era expansão, aqui é compressão, né? Ó, uma compressão. O quê? Compressão isotérmica. Compressão isotérmica. Ah, professor, agora eu estou entendendo, ó. Se está na linha da temperatura, é isoterma. Se está na diferença das duas linhas, é adiabática. Isso aí. Então, aqui eu tenho a expansão, porque está no sentido horário. E aqui eu tenho a compressão, né? Porque eu estou voltando, ó. Eu estou voltando para a situação inicial, tá? Ah, professor. Olha, quando a compressão ela é isoterma, o que isso quer dizer, professor? Né? Isso quer dizer que nesse caso aqui, né, eu estou rejeitando a fonte fria. Ixi, professor. Por que a gente rejeita a fonte fria na compressão isotérmica? Né? Porque a gente está, né, utilizando o trabalho, né, recebido. Nesse momento, o trabalho que foi recebido, ele está sendo utilizado. Então, a gente rejeita a fonte, certo? A fonte o quê? A fonte fria. É como se eu colocasse uma setinha aqui, ó. E botasse QF aqui, rejeitando a fonte fria. Tá, ó, fonte fria. Aí, aqui, a gente está recebendo a fonte quente, ó, rejeitando a fonte fria, e o meu trabalho está aqui, ó, sendo envolvido, né? Meu trabalho está aí sendo feito, tá? Então, vou botar aqui, ó, rejeita a fonte fria, tá? E quando a gente chega de D para A, ó, de D para A, a gente tem o quê, professor? De D para A gente tem uma compressão, né? Se aqui era expansão adiabática, aqui é uma compressão adiabática, né? Compressão adiabática, né? O que na compressão adiabática acontece? O aumento da temperatura. Novamente, o calor é igual a zero, né? A temperatura aumenta, consequentemente, a variação da energia interna também aumenta. Olha só, né? Então, a gente tem aqui as situações analisáveis, coisas interessantes que dá para a gente captar na hora de fazer a nossa questão, né? E isso é bastante importante, tá certo? Na hora de construir a situação que o meu gráfico ele traz aí para a gente, tudo bem? Prof, então peraí. Se eu analisar bem, né? Se eu analisar bem, eu tenho uma relação muito importante aí
nessa relação de gráfico que dá para a gente analisar. Sabe qual é a relação? Olha só, a fonte fria, né? A fonte fria, ela vai ser equivalente à temperatura fria. E a fonte quente, a temperatura quente, né? Obviamente. Então, se a gente criar uma relação entre a temperatura fria e a temperatura quente, a fonte quente e a fonte fria, a gente chega até essa relaçãozinha aqui, ó. Tá aqui, relação. A relação que a gente vai ter é essa daqui, ó. Fonte quente sobre a temperatura da fonte quente é igual a fonte fria sobre a temperatura da fonte fria, né? Dividindo todo mundo, o valor tem que ser igual. O valor tem que ser igual, tá? Mas sabe por que isso aqui acontece? Porque o segundo postulado diz: independente do fluido operante, o rendimento da máquina de Carnot será o mesmo se as temperaturas forem fixadas, né? Então, essa relação aqui, né, a gente pode fazer o seguinte com ela. Ó. Olha, isso aqui serve para o ciclo de a máquina de Carnot, tá, gente? A máquina de Carnot. Não serve para outra situação, não. Tá? Ó, Carnot, tá? Então, se eu pegar esse TF e jogar para cá, né? E pegar esse QQ e jogar para cá, vai ficar TF sobre TQ igual a QF sobre TF. Aliás, QQ, né? QQ. Interessante, professor. Então, quer dizer que a relação, a razão entre as temperaturas fria e quente vai ser a mesma relação entre as fontes fria e a fonte quente, né? É isso aí. E se a gente pegar o rendimento, né? Se a gente pegar lá o rendimento, né? O rendimento, não sei se vocês lembram, mas a fórmula estava aqui, 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente, a gente pode construir o rendimento da nossa máquina de Carnot, né? A partir dessa fórmula aí que a gente está analisando, só que no lugar da fonte quente, colocar a temperatura. Então, a gente vai ter a seguinte fórmula. Deixa eu ver se está dando para ver, tá? Vai ter a seguinte fórmula. N igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Gente, essa é a fórmula mais comum que cai nas questões envolvendo o ciclo de Carnot, tá? Questão mais comum que envolve o ciclo de Carnot, tá? Lembrando que TF é a temperatura da fonte fria, certo? Ó. E TQ é a temperatura da fonte quente. Não vou botar porque não vai dar espaço, tá? Mas esse é o rendimento de Carnot. Tá? O rendimento de Carnot, ele é calculado dessa forma. Só que a gente vai usar que a nossa temperatura fria... Quem é a nossa temperatura fria? Se for 100%, se o rendimento for 100%, a temperatura fria é o 0 Kelvin. É o ok, né? 0 Kelvin. Isso acontece quando o rendimento da máquina de Carnot foi de 100%, tá? Sabe por quê? Justamente, ó... Vixe Maria, passei meu braço aqui, voou, foi tudo agora. Sabe por quê? Porque se eu coloco 0 Kelvin em cima, eu não consigo dividir nada por 0, né? Aí dá 0. Então, 1 menos 0, 0. Acabou-se. Né?
Então, o zero absoluto, ele vai ser a temperatura da fonte fria quando o rendimento da máquina térmica for de 100%. Ó, dica! Questão falou que a temperatura da fonte fria é 0 Kelvin. Acabou-se. Rendimento 100%. Da máquina de Carnot, tá, gente? Máquina de Carnot, lembre disso. Máquina de Carnot. Ok? Ok? Vamos fazer umas questõezinhas. Eu escolhi aqui da lista de vocês 2 questões para a gente fazer, né? Para a gente finalizar esse conteúdo aí da segunda lei da termodinâmica, tá? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ver aí a atividade. Um dia aqui, achei, rapaz, olha só. Questão 4. Vamos fazer a questão 4 aí, bem de boa, bem tranquilo. Questão 4 diz o seguinte, ó. Em um livro com diagramação antiga, era apresentado o esquema a seguir da troca de calor entre 2 corpos A e B. Então, olhando a figura, né, gente? Observamos que existe um corpo A, um corpo B, existe uma setinha indicando que está saindo de B para A, e tem como se fosse um X, né, ali. Só que perceba que embaixo tem TA maior do que TB. Então, a questão falou da troca de calor, né? Então a gente já sabe que está acontecendo aí, né? O que praticamente Clausius ele disse, né? Que o calor não flui espontaneamente do corpo B para o corpo A, que o corpo B, no caso, seria o mais frio e o corpo A seria o mais quente, né? É praticamente isso que essa figura quer representar. Aí ele diz: nesse esquema, o autor explica que o calor espontaneamente não pode ir de um corpo para outro de temperatura mais alta. Essa afirmação está de acordo com a... Oh, meu Deus do céu, não sei. Será que é transformação adiabática que fala sobre isso? Será que é a experimentação de Joule-Thomson? Né? Será que é a propagação de calor por convecção? Nossa, né, gente? Questão dessa aí é de graça, né? Bom, o enunciado de Clausius faz parte da segunda lei da termodinâmica, alternativa aí, letra C. Né? Questãozinha bem simples, questão teórica, e acredite, tá? Pega muito a gente, porque às vezes a gente esquece qual é a lei, e às vezes marca uma coisa que não tem nada a ver com o resultado, tá? Então, questão aí fala sobre a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Vamos para a questão 7, para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Questão 7 é uma questão de cálculo bem interessante aí, né? Que dá para a gente fazer aí bem legalzinho, tá? Ó, a questão diz o seguinte. Uma máquina térmica que opera em segundo o ciclo de Carnot, olha só, executa 10 ciclos por segundo. Sabendo-se que a cada ciclo ele retira 800 joules da fonte quente e cede 400 joules para a fonte fria. Se a temperatura da fonte fria é igual a 27 graus Celsius, o rendimento dessa máquina e a temperatura da fonte quente valem respectivamente. Gente, a questão quer saber quem é o rendimento da máquina, né? E a temperatura da fonte quente, tá? Questãozinha simples, a gente praticamente só vai precisar utilizar, né, a fórmula do rendimento, tá? Vou apagar essa parte aqui, para a gente fazer a questão. Então, vou botar os dados logo aqui, só para a gente ficar mais atento na hora de fazer aí a questão, tá?
A questão disse que a fonte fria, né? Fonte fria tem, vamos lá, 400 joules. A fonte quente, 800 joules. Beleza. E falou que a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius, né? E quer saber a temperatura da fonte quente. Fonte quente. Show de bola. Deixa eu apagar aqui. Quer dizer, deixa eu parar de compartilhar aqui, senão vocês não conseguem ver que eu estou escrevendo no quadro direito. Pronto. Ó, gente, bem tranquila, tá? Pega a fórmula do rendimento. Ó, rendimento é 1 menos. Usa primeiro das fontes quente e fria, já que é a informação que você tem primeiro, né? Ó. Então, o rendimento é igual a 1 menos a fonte fria dividido pela fonte quente, né? Observa a questão das unidades, tá em joule, então dá para a gente colocar aqui. 1 menos fonte fria, 400, fonte quente, 800. Aqui é muito tranquilo, ó. Corta o zero, vai ficar 1 menos 4 dividido por 8, né? Eu posso dividir tudo por 4, vai dar 1 sobre 2, né? Então, o rendimento vai ser 1 menos 1 sobre 2 é 0,5, né, gente? Então, 1 menos 0,5 é 0,5. Lembre que, como é rendimento, a gente multiplica por 100%. Então, o rendimento da nossa máquina é de 50%, tá? De rendimento. Ok? Ah, professor, legal. 50%, né? E agora a gente vai utilizar a mesma fórmula do rendimento, só que agora utilizando a fonte o quê? A fonte fria, né? Aliás, a temperatura, né? Se a gente usar a temperatura, a gente consegue achar. Prof, eu posso colocar a temperatura em graus Celsius? Não, gente. Tem que transformar a temperatura em Kelvin. Toda questão sobre gases, sobre termodinâmica, a temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, a gente tem que transformar. Ah, professor, esqueci como é que transforma. Tudo bem, eu lembro, ó. TK, temperatura em Kelvin, é a temperatura em Celsius mais 273. Ah, professor. Então, a temperatura, né, em Celsius é 27, 27 mais 273. TK é quanto? Ó, 300 kelvins, né? Então, eu vou de novo aplicar na fórmula do rendimento, só que agora usando a temperatura, ó, menos TF sobre TQ, né? Então, vai ficar 1 menos temperatura da fonte fria, 300, dividido pela temperatura da fonte quente, né? O rendimento é 50%, ou seja, é 0,5. Então, vai ficar 0,5 igual a 1 menos 300 sobre TQ, né? Ó. Ai, pessoal, como é que eu faço isso aí? Simples, gente. Pego esse 300 TQ, passo para lá positivo. Vai ficar 0,5 mais 300 TQ igual a 1. Esse 0,5 passa para cá, subtraindo, vai ficar 300 dividido por TQ igual a 1 menos 0,5. Né? Como a gente sabe, 1 menos 0,5 é 0,5, vai ficar 300 sobre TQ igual a 0,5. Né? Olha o que vai acontecer. TQ vem para cá, 0,5 vem para cá. Então, vai ficar TQ igual a 300 dividido por 0,5. Vixe, professor. Qualquer valor dividido por 0,5 é o dobro do valor que a gente está analisando. Então, TQ, gente, é 600 kelvins. Aí, beleza, né? Você vai lá, vai ver lá na questão se tá bonitinho, se tem a resposta.
Deixa eu só compartilhar aqui de novo para vocês verem. Que tem resposta. Alternativa letra D. 50% e 600 Kelvin. Ó, questão poderia pedir a temperatura em Celsius de novo, tá? Então, para isso, só seria preciso a gente pegar o valor que achamos em Kelvin e jogar na fórmula para converter de novo para Celsius. Eu só não posso usar o Celsius nas fórmulas, tá? Da segunda lei da termodinâmica. Não posso, porque se eu usar vai dar errado. E possivelmente, né, quem fez a prova sabe que você está lá fazendo errado e vai ter um resultado lá do jeito que você fez o errado, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Ficamos por aqui, tá? Até a nossa próxima aula, certo? Um beijo para todos, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.